Todo domingo, durante o domingo da Páscoa, o Senhor sempre nos dá uma palavra belíssima, uma palavra que nos ajuda. E esta palavra sempre vem para animar e encorajar a cada um de nós, a entendermos por que estamos aqui, a necessidade de estar aqui, o fato de aprender a discernir a verdadeira voz, né? Porque existem muitas vozes no mundo, né? E muitas vezes nós confundimos as coisas, né? E muitas vezes por causa disto, quando não discernirmos a voz verdadeira, podemos nos entrar por caminhos que, ao invés de nos levar à vida verdadeira, nos levam ao inferno. E isso é muito concreto. Nós precisamos, irmãos, identificar a voz do verdadeiro pastor, que é Cristo. Identificando esta voz, nada no mundo vai nos atrapalhar, nada no mundo vai tirar de verdade o nosso coração da presença de Deus. Enquanto não discernirmos isto, nós ficamos sendo jogados daqui para lá, de lá para cá, e muitas vezes perdemos o rumo, perdemos a vida, perdemos o sentido daquilo que é a nossa existência. Hoje, embora sendo o domingo do bom pastor, Jesus quer falar aqui a respeito da porta. O que é a porta? A porta, irmãos, é aquilo que te dá acesso a uma coisa. Você pode entrar ou sair. E é interessante aqui, porque Jesus se diz, Ele é a porta. Mas ao mesmo tempo, Ele é o pastor que chama a ovelha para sair. Sair de onde? É interessante o contexto no qual Jesus está falando esta leitura. Porque o contexto desta leitura, Jesus estava falando para os fariseus, os sumos sacerdotes, que na verdade aqui tem o papel não de pastor, mas de mercenários, de assaltantes. Aqueles que na verdade deveriam dirigir o povo, mas não dirigiam. Por quê? Porque buscavam os seus próprios benefícios. Eu lembro aquela passagem de vocês, que certamente vocês todos conhecem, quando Jesus pegou o chicote, foi ao templo e derrubou a mesa dos cambistas e disse, tirai tudo isto. Não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. E essa atitude de Jesus aqui, quando Ele chama as ovelhas, e as ovelhas que são do seu rebanho, escutam a sua voz, e Ele chama elas para sair. Sair de onde? Sair do quê? De uma falsa religião. De uma religião que, na verdade, não existe Deus. Existe o egoísmo. Existe, na verdade, uma busca de um Deus para que satisfaça a tua vontade. E esse não é o Deus verdadeiro. Se a nossa religião, irmãos, não levar ao amor verdadeiro, nós não estamos entendendo o que é ser cristãos. Estamos vivendo numa religião falsa, que não leva a Deus. Na época, os fariseus, ao invés de conduzir as pessoas no caminho certo, no fundo, roubava das pessoas, aquilo e impunha fardos pesados sobre as costas das pessoas. E na verdade, quer dizer, nós temos que tomar um cuidado, porque se a religião não te leva a amar, e o que significa amar?
significa entregar a sua vida. Porque sempre pensamos na religião como algo tranquilo, cômodo, né? Como algo que não exige tanto de mim. Que na verdade eu não preciso fazer tantas coisas. Sendo que o cristianismo, irmãos, nos leva de verdade aonde? À cruz. A entrar na cruz, a renunciar tudo aquilo que nos afasta de Deus, tudo aquilo que na verdade estraga a nossa vida, não ajuda na nossa vida. Por isso eu disse de discernir a voz do pastor. Quem é que conduz a tua vida? O salmo de resposta fala: o Senhor é meu pastor, nada me falta. O que significa isto? Significa que se você tem Deus, nada te falta. E sabe o que significa isso, irmãos? Acreditar que tudo que acontece na tua vida é para o teu bem. Então, se Deus te permite o sofrimento, é para o teu bem. Nada me falta. Se Deus te permite este marido, esta esposa, nada me falta. Se Deus te permite uma crise, um sofrimento, nada me falta. Por quê? Porque eu tenho Deus na minha vida. Se você vive murmurando, reclamando, se você, na verdade, não se encontrou com Deus da vida, tudo te falta, tudo. Nada te satisfaz. Nada te preenche. Parece que falta algo e fica buscando as coisas, né? No mundo, buscando nas ideologias, buscando nas outras situações, razões para você ser feliz. E na verdade, a tua felicidade não está nas outras coisas. A tua felicidade está em Deus. E num Deus que nos ensina o quê? O verdadeiro sentido do amor. Deus não obriga a cada um de nós a segui-lo, pelo contrário. Mas as suas ovelhas escutam a sua voz. E escutando a sua voz, quando Ele chama, vão. Seguem. Porque sabem que esse pastor vai conduzir eles pelas águas tranquilas, que vai ajudar eles a passar pelos caminhos tenebrosos. Eles não têm medo, por quê? Porque confia no pastor. É isto que o Salmo 22 reza, irmãos. É isso que nós precisamos entender também na nossa vida. Viver um cristianismo onde um Deus faz o que você quer, não é o Deus verdadeiro. Muitas vezes a gente vive o cristianismo numa burguesia. Tenta fazer comércio com Deus. Eu te dou isso e você me dá aquilo. Isso não é verdadeiro. Por isso, né, Jesus Cristo fala: hoje, qual é a voz que você escuta? Como está a tua vida? Ou você se acha pastor? Sabe o que significa ser pastor? Muitas vezes a gente se acha pastor. A gente fala que ama a Cristo, mas quem conduz a sua vida sou eu mesmo. Eu vou aonde eu quero, faço o que eu gosto e basta. E aí que está, irmãos. Por isso Cristo não obriga ninguém a nada, mas Ele chama as ovelhas. E aqueles que escutam a sua voz, na verdade, esses recebem a vida. A primeira leitura, quando São Pedro, junto com os apóstolos, no dia de Pentecostes, vai anunciar para o povo, São Pedro começa anunciando exatamente assim. Pedro, de pé, no meio dos 11 apóstolos, levantou a voz e falou da multidão.
que todo o povo de Israel reconheça com plena certeza: Deus constituiu Senhor e Cristo a este Jesus que vós crucificastes. Irmãos, Ele é o Quírios, Ele é a única via, é a única saída. Ele é aquele que pode nos conduzir a Deus. Por isso Ele veio ao mundo, por isso Ele entregou a sua vida por amor a cada um de nós. E a multidão perguntava: o que temos que fazer? Convertam-te. Irmãos, precisamos a cada dia nos converter. Nos converter para, de verdade, podermos escutar a voz desse pastor e podermos nos deixar conduzir, para que ele de fato nos conduza. O final do Evangelho é belíssimo, porque diz assim: eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Deus não vem para roubar, para pedir nada para ninguém, para querer tirar o que é teu. Pelo contrário, Ele veio para preencher a tua vida, para dar sentido à tua vida. O demônio que nos engana, porque o demônio diz: mas você tem que fazer isso. Isso é mentira. Deus não te ama. Olha a tua vida, olha o teu sofrimento. Deus não está aí. E é mentira. Como fez com Jesus na cruz. Por isso esse Deus veio, irmãos. E Ele veio justamente para renovar a cada um de nós. Esse tempo da Páscoa é um tempo maravilhoso, porque o Senhor nos convida a renovar a nossa fé. Renovar. Nós precisamos, de ano em ano, renovar a nossa fé. Porque são muitas as vozes do mundo. Muitas. E muitas vezes confunde a cada um de nós. Nós precisamos ouvir a voz do verdadeiro pastor e ter a certeza de que só por meio dele nós teremos acesso à vida eterna, à vida plena.